Nesse vídeo, irei falar sobre os diferentes tipos de usuários da análise de balanço, as principais técnicas utilizadas e sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. A análise das demonstrações contábeis de uma empresa pode atender a diferentes objetivos consoante os interesses de seus vários usuários. Pessoas físicas ou jurídicas que apresentam algum tipo de relacionamento com a empresa. Nesse processo de avaliação, cada usuário procurará detalhes específicos e conclusões próprias e, muitas vezes, não coincidentes. Os usuários mais importantes da análise de balanços de uma empresa são os fornecedores, clientes, intermediadores financeiros, acionistas, concorrentes, governo e seus próprios administradores. Os interesses dos fornecedores estão preferencialmente voltados para o conhecimento da capacidade de pagamento da empresa, ou seja, sua liquidez. Por serem as demonstrações contábeis relatórios estáticos representando uma posição em determinado momento do tempo, os fornecedores também se preocupam em extrair conclusões de outros indicadores da empresa, de forma a lhes proporcionarem maior segurança. Dessa maneira, são identicamente consultados o nível do endividamento e rentabilidade das empresas compradoras, além de outras informações julgadas relevantes para a concessão do crédito. Análises importantes também são aquelas efetuadas por empresas clientes. Em verdade, é prudente que empresas compradoras avaliem firmas vendedoras em algumas situações especiais, tais como quando ocorrer forte dependência de certos fornecedores que não apresentam uma estrutura empresarial compatível com a importância dos pedidos, ou quando o número de fornecedores disponíveis no mercado é reduzido diante da demanda existente. Nesse segmento de análise de balanços, os itens mais importantes da avaliação centram-se na capacidade física instalada de produção, existência de projetos de expansão, nível dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de produtos, condições econômicas e financeiras em curto e longo prazos e também no potencial de captação de recursos, notadamente em longo prazo. Os intermediários financeiros, basicamente bancos comerciais e de investimento, constituem-se tradicionalmente no principal usuário da análise de balanços. Historicamente, sabe-se que o processo de avaliação de empresas foi desenvolvido, em grande parte, no sistema bancário norte-americano, que procurava relacionar o risco das diversas empresas com suas solicitações de empréstimos. O surgimento dos bancos de investimento e desenvolvimento, com atuações típicas de longo prazo, deu grande impulso ao processo de análise de balanços, vinculando, normalmente, todo o projeto de financiamento à avaliação profunda da situação econômico-financeira da empresa. Os interesses dos bancos, em geral, incluem o conhecimento da posição de curto e longo prazo da empresa. Mesmo que a operação de crédito se verifique a curto prazo, o relacionamento entre bancos e clientes é, geralmente, visto também no longo prazo em razão das possibilidades de renovações de empréstimos, do interesse em manter determinada empresa como cliente, etc. Dessa forma, além dos aspectos tradicionais da análise de balanços a curto prazo, o grau de endividamento, a solvência e a rentabilidade, entre outros, assumem também grande importância no processo de avaliação. Os atuais e potenciais acionistas procuram prioritariamente identificar o retorno de seus investimentos, ou seja, a capacidade que a empresa apresenta em gerar lucros e remunerar os recursos próprios aportados. O interesse pela liquidez financeira está mais restrito a identificar a capacidade da empresa em manter suas operações e, muitas vezes, em avaliar as condições atuais e futuras de distribuição de dividendos.
Além desses aspectos, a análise por parte dos acionistas engloba identicamente estudos sobre os diversos indicadores de ações, tais como preço do mercado de ação, valorização, lucro por ação, entre outros. A análise de concorrentes é muito importante à medida que a empresa possa melhor conhecer seu mercado e comparar sua posição econômico-financeira, liquidez, rentabilidade, crescimento de vendas, etc. Em relação ao seu setor de atividade, empresas concorrentes. Por essa análise de toda a concorrência, é possível a construção de índices padrão indispensáveis a uma autoavaliação. O interesse do governo na análise de balanços é explicado em processos de concorrência pública, em que o desempenho empresarial é fator importante no processo de seleção. Na necessidade de conhecer a posição financeira dos diferentes ramos e setores de atividade como forma de subsidiar a formulação de certas políticas econômicas. No controle mais próximo de empresas públicas e concessionárias de serviços públicos, etc. Para seus próprios administradores, a análise de balanço não é menos importante, servindo como instrumento de acompanhamento e avaliação das decisões financeiras tomadas pela empresa. Em outras palavras, ao avaliar seus diversos relatórios contábeis, os dirigentes das empresas poderão mensurar os resultados de suas políticas de investimento e financiamento. Por exemplo, será possível conhecer o retorno dos investimentos totais, a rentabilidade do capital próprio, a rotação dos ativos, o volume de dívidas em relação ao capital dos proprietários, entre outros. Da mesma forma, por meio de demonstrações projetadas, é possível desenvolver uma avaliação sobre o desempenho futuro da empresa, sua capacidade esperada de gerar lucros, posição prevista de caixa, crescimento das vendas e custos, etc. O raciocínio básico da análise de balanços se desenvolve por meio de técnicas oriundas de diferentes áreas do saber: contabilidade, matemática e estatística, principalmente. Essas técnicas apresentam um uso bastante generalizado e sofrem periodicamente um processo natural de aprimoramento e sofisticação. Métodos empíricos de avaliação de empresas, por sua vez, alcançaram evidências científicas ao longo do tempo, comprovando suas validades. As principais técnicas de análise de balanço são apresentadas a seguir, sendo seus detalhamentos desenvolvidos ao longo de outros vídeos aqui no canal. Primeiro, análise horizontal. Identifica a evolução dos diversos elementos patrimoniais e de resultados ao longo de determinado período de tempo. É uma análise temporal do crescimento da empresa, que permite avaliar a evolução das vendas, custos e despesas, o aumento dos investimentos realizados nos diversos itens do ativo, a evolução das dívidas, etc. Segundo, análise vertical. De maneira idêntica à análise horizontal, a análise vertical objetiva, basicamente, o estudo das tendências da empresa, complementando as informações horizontais. O estudo vertical das demonstrações contábeis permite conhecer a estrutura financeira e econômica da empresa, ou seja, a participação relativa de cada elemento patrimonial e de resultado. Por exemplo, qual que é a porcentagem das vendas representa do lucro líquido, do total do seu passivo, quanto a empresa deve a curto e longo prazo, etc. Apesar da grande importância dessas duas técnicas, suas aplicações práticas têm sofrido alguns desgastes em razão, principalmente, das características do sistema de apuração de lucro no Brasil, do tratamento adotado pela contabilidade legal em ambientes inflacionários e das bruscas e constantes modificações verificadas na economia brasileira. Terceiro, indicadores econômico-financeiros. Procuram relacionar elementos afins das demonstrações contábeis de forma a extrair conclusões sobre a situação da empresa. Existem diversos índices úteis para o processo de análise, metodologicamente classificados nos seguintes grupos: liquidez, operacional, rentabilidade, endividamento e estrutura.
Análise de ações e geração de valor. Visando a uma comparação interempresarial, é possível obter em revistas especializadas indicadores de empresas concorrentes e padrões do setor de atividade e do mercado. Quarto, diagrama de índices. Constitui-se em importante instrumento de análise de balanços, sendo desenvolvido pela decomposição dos elementos que exercem influências nos índices. A elaboração de um diagrama de índices é mais adotada quando se estuda a rentabilidade da empresa, sendo o modelo ROI, retorno sobre o investimento operacional, amplamente conhecido pelos analistas. É importante acrescentar ainda que a análise de balanços é fundamentalmente comparativa, ou seja, determinado índice, quando avaliado isoladamente, não produz informações suficientes para uma correta conclusão. É indispensável que se conheça como evoluiu esse resultado nos últimos anos e em que nível ele se situa em relação aos concorrentes e aos padrões de mercado. Dessa forma, a comparação que se processa na análise de balanços apresenta-se de duas formas. Primeira, temporal, envolvendo resultados de períodos anteriores. São estudados, geralmente, os 3 últimos exercícios sociais da empresa. O essencial da análise está em compreender a tendência apresentada pelos indicadores de desempenho e não limitar a avaliação no resultado restrito a um único período. Segundo, interempresarial, relacionando o desempenho de uma empresa com o setor de atividade e o mercado em geral. Na comparação interempresarial, são utilizados índices padrão do mercado, os quais podem ser obtidos de publicações especializadas ou desenvolvidos pela própria empresa. É importante destacar que para uma boa análise de balanços é relevante que se conheça o setor de atuação da empresa e as características fundamentais do negócio. Por exemplo, uma mesma taxa de retorno não apresenta a mesma avaliação para todos os segmentos de negócio, podendo ser considerada adequada para alguns e insuficiente para outros. Da mesma forma, o endividamento de uma instituição financeira não segue o mesmo padrão de uma empresa não financeira. Ao mesmo tempo, devem ser ressaltadas as especificidades contábeis adotadas em cada tipo de negócio, de forma a permitir a análise das informações disponibilizadas nos demonstrativos financeiros de acordo com a realidade contábil da empresa. Critérios de apropriação de receita e despesa e avaliação de ativos, por exemplo, seguem critérios próprios e diferenciados em concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras e elétricas. O risco de extrair conclusões erradas do desempenho de uma empresa cujo negócio e mercado de atuação não são conhecidos é bastante alto. O importante para a análise financeira é evitar generalizações na interpretação dos balanços. O requisito básico de uma boa análise é entender como funciona o negócio da empresa em avaliação e seus riscos. E principalmente conhecer as regras contábeis adotadas. Importante, uma boa análise de balanço é, atualmente, bastante dependente de uma correta interpretação dos critérios contábeis utilizados na apuração dos demonstrativos financeiros publicados. Em resumo, 3 grandes questões devem ser entendidas e incorporadas para uma boa análise de balanço. Primeiro, o setor de atividade da empresa e seus riscos. Segundo, o seu negócio, como a empresa atua no mercado. Terceiro, o modelo de contabilização, como interpretar os relatórios financeiros. Uma empresa que possui participação societária em outras entidades é conhecida por controladora, holding. A controladora tem suas ações negociadas em bolsas de valores, assumindo, junto às controladas, uma empresa única. A demonstração contábil consolidada destaca uma visão única e integrativa da empresa, revelando a posição consolidada das diversas empresas que compõem o conglomerado. Na análise de balanços, a demonstração consolidada oferece um foco amplo da situação da empresa, permitindo confrontar seus resultados com outros conglomerados.
A consolidação das demonstrações contábeis é uma exigência adicional aos demonstrativos normais, devendo refletir a posição da controladora, investidora, e suas controladas, investidas. A lei faz essa exigência basicamente para todas as companhias abertas. A CVM define as demonstrações consolidadas como as demonstrações contábeis de todas as entidades que formam um grupo econômico, controladora e todas as suas controladas, apresentadas como se fossem uma única entidade econômica. A coligação é identificada quando uma sociedade detém participação acionária em outra sociedade que lhe assegure influência relevante em suas decisões. Não é necessário ter o controle do capital acionário para ser coligada. Basta que a participação no capital assegure influência importante nas principais decisões financeiras da outra empresa. Para ser considerada coligada, é estimada uma participação mínima de 20% do capital com direito a voto da sociedade investida. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!